Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então começar a nossa aula de resolução de questões. Bom, nessas nossas 4 aulas destinadas à resolução de questões, nós vamos tratar aqui praticamente de todos os temas ou pincelar os principais temas do direito do trabalho que podem aparecer na nossa prova, considerando aqueles temas que são cobrados de forma reiterada. Ainda que a gente não tenha um histórico de cobrança da nossa banca, da FGV, eu consigo sim separar um núcleo de questões que sempre são cobradas, independentemente da banca examinadora, da banca organizadora do nosso concurso. Por exemplo, salário e remuneração, jornada de trabalho, contrato de trabalho, são temas que aparecem de forma reiterada na nossa prova e que a gente vai ver certamente aqui no decorrer das nossas 4 aulas de resolução de questões. Para a gente resolver a questão, não basta simplesmente eu chegar aqui para você ler a questão e falar a afirmativa, a assertiva correta. A gente vai sim revisar um pouquinho de cada tema a ser tratado nessas questões. Aí já serve, além da revisão, para você ver se você precisa rever algum tópico, rever algum assunto tratado nas nossas aulas teóricas. Ok, pessoal? Vamos então para a nossa primeira questão. Vem comigo aqui. Olha só. FGV Badeschi, advogado. Assinale a alternativa que indique o princípio do direito do trabalho que prevê a proteção dos salários contra descontos não previstos em lei. Bom, em primeiro lugar, quando eu falo a respeito da proteção dos salários em relação aos descontos não previstos em lei, eu lembro do artigo 462 da CLT, que veda os descontos indevidos, não autorizados e não previstos em lei por parte do empregador. Mas aqui, de forma implícita, até porque os princípios do direito do trabalho, eles não estão expressos em um artigo da CLT ou na legislação esparsa. Os princípios do direito do trabalho decorrem de uma construção doutrinária, no entanto, eles são amplamente aceitos pela nossa doutrina, que os criaram, e pela nossa jurisprudência. Se a gente digita no Google princípio da irredutibilidade salarial, nós vamos achar diversas jurisprudências baseadas nesse princípio. E aí, certamente, que são objeto de cobranças nas nossas provas. E quando eu falo, então, do artigo 462, que trata sobre a vedação do empregador à realização de descontos indevidos, não autorizados, não previstos em lei, no salário do empregado, eu estou me referindo a um princípio. Que princípio é esse? É o princípio da intangibilidade salarial. O princípio da intangibilidade salarial, então, veda a realização de descontos. Só que quando eu falo a respeito dessa realização de descontos, eu tenho que lembrar de uma súmula do TST, que é a súmula 342 do TST, e a OJ 160 da SDI 1 do TST, que fala a respeito da autorização dada pelo empregado para realização de descontos. Que situação é essa aqui? Pessoal, quando o empregado confere ao empregador uma autorização por expresso, assinada pelo empregado, para que o empregador inclua este empregado nos planos de assistência médica, hospitalar, odontológica, previdência privada, seguro de vida ou ainda em associação recreativa em seu benefício ou de seus dependentes, essa autorização dada por escrito não afronta o disposto do artigo 462 da CLT, salvo se comprovado o vício de consentimento. Isso quer dizer, salvo se comprovada a coação do empregador para com o empregado.
E aí a OJ 160 da SDI 1 do TST fala que é inválida a presunção de vício de consentimento nessa autorização concedida, ainda que na data da admissão. Ainda que o empregado, então, tenha assinado essa autorização na data da admissão, no calor, na euforia dos fatos ali, é inválida a presunção de vício de consentimento. Se o reclamante, então, alega a coação, ele que tem que comprovar em sede de instrução processual essa coação sofrida. E toda essa situação, ela é retratada e blindada pelo princípio da intangibilidade salarial, ok? Então, o nosso gabarito, a alternativa é: não é o princípio da unidade salarial? Não. Não é o princípio da primazia da realidade? Não. O princípio da primazia da realidade fala que o juiz, ao analisar os autos, deverá buscar a verdade real em detrimento da verdade formal. Quando? Quando a verdade formal não condiz com a realidade dos fatos. Princípio da materialidade salarial? Não. Princípio da legalidade? Também não. Princípio da intangibilidade. Próxima questão. O regulamento da empresa boa revogou vantagens deferidas a trabalhadores em regulamento anterior. Neste caso, segundo a súmula 51 do TST, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Em matéria de direito do trabalho, esta súmula trata especificamente do princípio da... Que princípio é esse? Tratado na súmula 51 do TST, onde eu falo a respeito do regulamento. Eu tenho o regulamento interno de empresa 1. E aí a empresa foi lá e elaborou um regulamento interno de empresa 2. Esse concedia o direito e o regulamento interno 2 retirava o direito. Só que eu fui contratada aqui. Esse regulamento interno 2, ele vai me atingir? Não, ele não vai me atingir. Por quê? Vai valer para mim o regulamento 1. Por conta de qual princípio? Por conta do princípio da condição mais benéfica. E o regulamento 2 vale para quem? Vale para os empregados contratados após a edição do regulamento. Se eu fui contratada após a edição do regulamento 2, aí sim esse regulamento vai valer. Agora, se eu venho antes, contratado aqui na vigência do regulamento 1, esse regulamento 2, ainda que revoguem ou alterem as vantagens, só vai atingir os empregados admitidos após a sua revogação ou alteração, por conta do princípio da condição mais benéfica. E esse princípio da condição mais benéfica, ele é um subprincípio de qual? Do princípio da proteção. Além do princípio da condição mais benéfica, dentro do princípio da proteção, eu vou ter ainda o princípio indúbio pro mísero, ou pro operário, e o princípio também da norma mais favorável, ok? Aí eu tenho razoabilidade, indisponibilidade dos direitos, imperatividade, dignidade da pessoa humana? Não. Nenhum desses 4 princípios anteriores refletem a situação da súmula 51. Nosso gabarito, então, a alternativa é, ok? Próxima questão, olha só. FCC, TRT de 2017, da 24ª região, que é o TRT do Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Relativamente ao contrato de trabalho segundo a legislação. Alternativa A. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado, ok, ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada? Bom, me parece que essas são as condições para eu celebrar um contrato
de trabalho por prazo determinado, nos termos do artigo 443, parágrafo 2º, a linha A. Serviço cuja natureza ou a pré-determinação, serviço cuja natureza ou serviço exija a pré-determinação do prazo, que são essas situações, termo pré-fixado e execução de serviços especificados ou ainda da realização de certos acontecimentos. Vamos ver as outras alternativas. B. Não se admite contrato individual de trabalho, seja acordado de maneira tácita, mas apenas de maneira expressa, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado? Não, pessoal. Quando eu falo do contrato de trabalho, eu tenho que lembrar de dois artigos, 442 e 443 na CLT. A regra em relação ao contrato individual de trabalho é que ele possa ser firmado de forma tácita ou expressa, de forma verbal ou por escrita, porque vigora para nós aqui uma certa informalidade, ok? Em relação à necessidade do contrato ser por expresso, ela recai ao contrato por prazo determinado. Por quê? Porque essa é uma forma excepcional de contratação, é a forma de exceção à contratação. Então, não se admite que o contrato individual de trabalho seja acordado de maneira tácita, isso está errado, porque o próprio artigo 443 demanda que eu tenha um contrato de trabalho decorrente de um acordo tácito ou expresso, verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado. Agora, quando eu estou dentro de uma situação de contratação a termo, eu estou numa contratação de uma modalidade de exceção. E se é exceção, eu preciso consignar isso. Para a validade desse meu contrato, ele precisa ser o quê? Por escrito. Então, a alternativa B está errada. Alternativa C. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 8 meses a outro contrato por prazo determinado, inclusive se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Tá certa essa alternativa aqui? Não, ela está totalmente errada. Por quê? O que demanda o artigo 452 da CLT, que trata a respeito de nova contratação que sucede um contrato a termo. Entre o fim de um contrato a termo e o início de um novo contrato a termo entre as mesmas partes, eu tenho que esperar o lapso temporal de pelo menos 6 meses. Se eu não espero esses 6 meses aqui e realizo essa nova contratação, esse meu contrato a termo, ele será visto como um contrato por prazo indeterminado, salvo, exceto se essa minha contratação ocorrer em razão da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. O que é execução de serviços especializados? Lembra do técnico? Você vai contratar qualquer técnico para realizar a manutenção do equipamento da sua empresa? Não. Segundo, o que é a realização de certos acontecimentos? Lembra do contrato de safra? Lembra das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que eu precisei contratar gente para o hotel, ok? Nessas situações, eu não preciso esperar o lapso temporal de 6 meses para nova contratação. Então, a alternativa C está totalmente errada, seja em relação ao prazo aqui, que são 6 meses, e aqui, esse inclusive, na verdade, seria um exceto. Alternativa D. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 1 ano no mesmo tipo de atividade? Tá certo ou tá errado esse prazo? Está errado. O artigo 442 A da CLT estabelece que o empregador não pode exigir do empregado experiência prévia superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. E a alternativa é: o contrato de experiência não poderá exceder a 3 meses? Pessoal, o contrato de experiência, a contagem dele se dá realmente em meses ou se dá em dias? Em dias. 90 dias. O contrato de experiência está previsto lá no artigo
443, parágrafo 2º, a linha C. E o prazo de vigência está previsto no parágrafo único do artigo 445 da CLT, que estabelece o contrato prazo máximo de 90 dias. Posso prorrogar o contrato de experiência? A prorrogação é regida pelo artigo 451 da CLT e também pela súmula 188 do TST, na qual me permite prorrogar uma única vez dentro do prazo máximo de vigência. Isso quer dizer, eu tenho 90 dias, posso prorrogar? Posso prorrogar dentro dos 90 dias uma única vez. Se eu prorrogar mais de uma vez ou se eu prorrogar uma única vez, porém ultrapassar o lapso temporal, o prazo máximo de vigência de 90 dias, o meu contrato a termo converte-se em contrato por prazo indeterminado. Ok, pessoal? Próxima questão. Nosso gabarito aqui, então, a gente falou demais. Nosso gabarito, então, alternativa A. Próxima questão. FCC TRT da 23ª região, que é Mato Grosso agora, de 2016. Olha lá. De acordo com a Lei Complementar, olha ela aqui, Lei Complementar 150 de 2015, no tocante às férias de quem? Do empregado doméstico. É incorreto afirmar que a Lei Complementar 150 de 2015 é a lei que trata a respeito dos empregados domésticos e que veio a regulamentar os direitos concedidos pela Emenda Constitucional 72 de 2013, que, por sua vez, alterou o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, ampliando ali o rol dos direitos dos empregados domésticos. Quando da edição da Emenda Constitucional, lembra que eu tinha direitos que eram de aplicabilidade imediata e direitos que eram de aplicabilidade mediata. Esses direitos de aplicabilidade imediata, então, eles foram regulamentados com a Lei Complementar 150 de 2015. Quem é o empregado doméstico? O empregado doméstico é aquele que presta serviços à família, à residência, sem finalidade lucrativa. Eu não viso lucro no trabalho prestado pelo meu empregado doméstico. Mas ele será considerado empregado doméstico quando? Quando ele prestar serviços à pessoa, à família, sem essa finalidade lucrativa, mais de 2 vezes na semana, ok? A Lei Complementar 150, ela acaba com toda essa dúvida que existe entre ser diarista ou ser empregado doméstico. Se eu presto serviço mais de 2 vezes, empregado doméstico, e aí eu me submeto às regras da Lei Complementar 150 de 2015, principalmente no que diz respeito às férias. Vem comigo aqui. É incorreto afirmar, olha lá, alternativa A. O abono de férias. O que é um abono de férias? O abono de férias é a possibilidade que o empregado tem de vender as suas férias. Um termo mais bonito é a possibilidade que ele tem de converter 1/3 de suas férias em pecúnia, em dinheiro. Nesse caso, o abono de férias deverá ser requerido até 60 dias antes do término do período aquisitivo. Qual é o prazo que o empregado doméstico tem para requerer o seu abono de férias? Até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Não confundam o prazo do abono de férias do empregado doméstico com o empregado seletista. O empregado que é regido pela CLT, de acordo com o artigo 143, ele tem o prazo de 15 dias antes do término do período aquisitivo para requerer o seu abono de férias. Lembrando que o abono, ele é direito do empregado. Uma vez que eu manifesto a intenção de vender as minhas férias, o empregador deve acatá-las. A alternativa A, então, é praticamente o nosso gabarito. A gente vai parar por aqui? Não. Não por quê? Porque a gente está revisando. Então, vamos para as alternativas B. Na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa causa,
terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias? Correto. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 períodos, ok? Sendo que um deles deve ter no mínimo 14 dias corridos? Correto também. D. É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias? Correto. As férias serão concedidas pelo empregador nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito? Sim. Lembra do período aquisitivo e do período concessivo? Período aquisitivo tem duração de 12 meses. Uma vez que eu findo o meu período aquisitivo, inicia-se o período concessivo, que é o prazo que o empregador tem para conceder as férias aos seus empregados. E esse período tem duração de 12 meses após o fim do período aquisitivo. Nosso gabarito, então, alternativa A. O abono deve ser requerido em até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Ok, pessoal? Próxima situação. Próxima questão, olha lá. Jussara, solteira sem filhos, foi contratada pela empresa NUM Limitada para exercer as funções de secretária. Foi celebrado contrato de experiência pelo prazo de 30 dias e posteriormente prorrogado por mais 60. Então, vamos lá. Ela tinha um contrato de experiência de 30 e depois prorrogaram por mais 60. Fechei 90 aqui. Ao término do prazo da referida prorrogação, o contrato de experiência encerrou-se, uma vez que a empresa não possuía mais interesse nos serviços prestados por Jussara. Nesse caso, alternativa A. Jussara terá direito a receber apenas saldo de salário? Peraí, o que nós verificamos aqui foi uma rescisão, foi uma extinção normal do contrato a termo. Isso quer dizer, pelo decurso do prazo. Nessa situação aqui, quais são as verbas rescisórias devidas a este empregado, a Jussara? Ela vai ter direito a receber saldo de salário, ela vai ter direito a receber 13º salário proporcional, vai ter direito a receber férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e ela vai ter direito ainda à guia para liberação do FGTS. Rafaela, ela tem direito ao aviso prévio? Não. Não por quê? Não porque o instituto do aviso prévio, ele é incompatível com o contrato a termo. Qual é a finalidade do aviso prévio? Dar ciência a outra parte da extinção do meu contrato de trabalho. Quando você celebra um contrato a termo, no ato da contratação, você já não tem conhecimento, você já não tem ciência do termo final daquele contrato? Sim. Há necessidade, então, da concessão do aviso prévio aqui? Não. Por isso que o aviso prévio é indevido. Qual é a situação que o aviso prévio passa a ser devido no contrato por prazo determinado? Artigo 481 da CLT. Quando no contrato a termo, eu tenho a estipulação daquela cláusula. Qual é o nome daquela cláusula? Cláusula securatória do direito recíproco de rescisão. Que, em caso de rescisão antecipada e imotivada, permite ao empregado aqui o direito de receber as mesmas verbas rescisórias devidas na dispensa sem justa causa. E aí, nasce o aviso prévio aqui nessa situação. Agora, se a extinção se deu de forma normal ou se a extinção se deu de forma antecipada e imotivada, sem a estipulação da cláusula securatória do direito recíproco de rescisão, o aviso prévio é indevido. Por quê? Incompatível com o contrato a termo. Vamos aqui nas nossas afirmativas então. É devido apenas saldo de salário? Não. Jussara terá direito a receber 10º, férias proporcionais e saldo de salário? Epa, me parece a alternativa correta, embora ele não tenha mencionado a guia para levantamento, porque essa é uma das situações que é possível a movimentação da conta vinculada. Apenas a movimentação, não tem pagamento de multa aqui.
O contrato de experiência de Jussara já havia se prorrogado automaticamente pelo prazo indeterminado quando da prorrogação pelo prazo de 60 dias. Faz jus às empregadas, verbas normais, rescisórias? Não, ele estava dentro do prazo aqui. Veja aqui, eu tinha 30 dias e posterior eu prorroguei por mais 60. Estou dentro do prazo do artigo 445, parágrafo único. D. O contrato de experiência de Jussara é nulo em razão da prorrogação pelo prazo de 60. Fazendo jus às empregadas, verbas rescisórias normais? Não. E. Jussara terá direito apenas a receber saldo de salário e 13º salário proporcional? Não, ela tem direito a receber as férias proporcionais. Qual o nosso gabarito? Alternativa B. Rafaela, mas por que não está a guia para a liberação do FGTS? Pode ser por 2 motivos. Por quê? A lei é regulada pela Lei 8.036 de 90 e não estava no nosso gabarito, ok? E a segunda situação, que ele não está falando aqui, é que essa situação também está prevista no Decreto 99684 de 90, o que dificulta ainda mais, tendo em vista que não era objeto de cobrança da nossa prova, do nosso edital, do nosso conteúdo programático, as questões pertinentes ao FGTS. Mas ela tem possibilidade de movimentar? Tem possibilidade de movimentar a conta do FGTS. Então, nesse caso, ela vai ter direito a 10º, férias proporcional e saldo de salário. E por que a alternativa B é a alternativa correta? Porque as outras dão indício em algum momento que elas estão corretas? Só saldo de salário, só saldo e 13º salário. Se eu recebo 10º, por que eu não recebo férias? Tem lógica o contrato ser nulo? Ou tem lógica a prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado, se ao término da referida prorrogação do contrato ele se encerrou, uma vez que a empresa não possui mais interesse? Não. Então, o nosso gabarito, alternativa B. Ainda que ele não contemple o FGTS, sim. E certamente foi porque a lei não faz parte do nosso conteúdo programático. Ok, pessoal? Nesse caso, então, nós finalizamos a nossa aula de resolução de questões na sala 1 e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!